Uhum. Oi. Oi, Dilson. Boa noite. Dilson, Renata. Oi, tudo bom, pessoal? Bem, vocês? Tudo jóia. Então, agora mesmo, ainda tem um tempinho para a gente. Uhum. Vamos só colocar aqui em dia, né? No livro novo, a página é a. Cadê, Renato? 45. A página 45, Último parágrafo. o último parágrafo. E no livro antigo, na 57. Isso, da FEB, né? O da FEB PDF. Conseguiu o livro, Terezinha? Sim, desde semana passada. Parabéns! Eu comprei no Shopee, o Shopee demora a entregar. Mas tá bom, entregou, tá excelente. Graças a Deus, tá bom. Comprei lá um dia, quem sabe eu compro alguma coisa. Né? É só por celular, né? Aplicar coisa deles. Eu tenho uma dificuldade danada para. Eu dou mais certo com as coisas que é feita no computador. Assim, uma vez clonaram o cartão do Denilson, sabe, meu esposo. Nossa. Aí agora, toda vez que ele vai fazer alguma compra virtual pela internet, aí tem que pedir autorização. Nossa, Só assim, sabe? Porque senão isso é perigoso, tios. Não vou, não. Vou ficar quieto. Se eu tiver que comprar, eu compro no boleto. Boa noite, Patricida. Boa noite. Oi, boa noite. Hoje o pessoal está mais sério. Gente, só um momentinho. Então, na página 45, o último parágrafo da edição. Se o médium for senhor de si, é isso mesmo, Viviane? Isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. O Sérgio, que o livro é da FEB, que página que é? 57. 57. Certo? Então, tá bom. Então, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, né, o fato de podermos estar aqui hoje participando desse estudo da Revista Espírita do ano de 1859, né, dando graças a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela vida dos nossos familiares, pela saúde deles mesmos, né, por estarmos aqui sobrevivendo nesse mundo. Pedimos que o Senhor Jesus, ele derrame suas bênçãos para todos que dela necessitam, aqueles que estão no cárcere, aqueles que estão sendo perseguidos pela sua opinião, né? Aqueles que estão, principalmente naqueles que estão dementados, né? De ódio, de rancor. Agradecemos a presença desses nossos amigos espirituais que vêm nos instruir e também daqueles que vêm estudar conosco. Declaremos, então, aberto, em nome de Jesus, nosso estudo da Revista Espírita do ano de 1859, a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos da prática do mal, hoje e agora e sempre, que assim seja. Bom, boa noite para quem chegou depois, Generosa, Joana, Chedina. Boa noite, Renata. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Shebna. Oi, Generosa, tudo bem? Página 57. 57, tá certo. Obrigada, Renata. A gente não tem como Qual é o título? Qual é o título?
Generosa? É a continuação. É a continuação. Nós não temos a edição antiga da edição. Escolhas dos médios. Tá. Só a nova aí da fé. Escolhas dos médios está na edição nova, está na página 45, porque a antiga nós não sabemos. Já peguei. Então, tá bom. Obrigada. Então, assim sendo, vamos pedir para a Liliane fazer os 3 primeiros parágrafos, ali, começando ali. Se o médium for senhor de si. Tá bom. Vamos lá, então. Se o médium for senhor de si, se não se deixar dominar por um entusiasmo irrefletido, poderá fazer o que aconselhamos. Mas acontece frequentemente que o espírito o subjuga a ponto de o fascinar, levando-o a considerar admiráveis as coisas mais ridículas. Então, ele se entrega cada vez mais a essa perniciosa confiança, estribado em suas boas intenções e em seus bons sentimentos. Julga isto suficiente para afastar os maus espíritos. Não, isso não basta. Esses espíritos ficam satisfeitos por fazê-lo cair na cilada, para o que aproveitem sua fraqueza e sua credulidade. Que fazer, então? Expor tudo a uma terceira pessoa desinteressada, para que esta, julgando com calma e sem prevenção, possa ver um argueiro onde o médium não via uma trave. A ciência espírita exige uma grande experiência, que só adquire, como em todas as ciências filosóficas, ou não, através de um estudo longo, assíduo e perseverante, e por numerosas observações. Ela não abrange apenas os estudos dos fenômenos propriamente ditos, mas também, sobretudo, os costumes, se assim podemos dizer, do mundo oculto, desde o mais baixo ao mais alto grau da escala. Seria presunção julgar suficientemente esclarecido e graduado, e como mestre, depois de alguns ensaios. Não seria esta a pretensão de um homem sério, pois quem quer que lance um golpe de vista indagador sobre esses estranhos mistérios, vê desdobrar-se à sua frente um horizonte tão vasto que longos anos não bastam para o abranger. Há, entretanto, quem o queira fazer em alguns dias. De todas as disposições morais, a que maior entrada oferece aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Este é para os médiuns um escolho tanto mais perigoso quanto menos o reconhecem. É o orgulho que lhes dá a crença cega na superioridade dos espíritos, que a eles se ligam porque se vangloriam de certos nomes que eles lhes impõem, desde que um espírito lhe diz, eu sou fulano, inclinam-se e não admitem dúvidas, porque seu amor próprio sofreria, se sob tal máscara encontrasse um espírito de condição inferior, ou um malvado desprezível. O espírito percebe e aproveita o lado fraco, lisonjeia seu pretenso protegido, fala-lhe de origens ilustres que o infundam ainda mais. Promete-lhe um futuro brilhante, honra e fortuna, de que parece ser o distribuidor. Se for necessário, mostra por ele uma ternura hipócrita. Como resistir a tanta generosidade? Numa palavra, ele o embrulha e o leva pelo beiço, como se diz vulgarmente,
Sua felicidade é ter alguém sobre a sua dependência. É interessante essa parte aí, né? Ele começa falando do médium, né? Que ele pode ser influenciado pelo espírito, até no sentido de fascinar ele, né? Só que acaba sendo uma coisa que não é verdade, né? Aquilo, né? E aí ele fala aqui, né? Que esses espíritos acaba fazendo essa pessoa cair numa cilada, né? Está aproveitando do médium, né? E aí ele fala também sobre a ciência, né? Que a ciência espírita, ela exige uma grande experiência, né? Do lado também da filosofia. E então, e naquela época ainda era mais difícil, né? A ciência está comprovando os fenômenos, tudo, né? E ele fala também que essa parte dos médiums, de ter o orgulho, né? Que o orgulho faz a pessoa se sentir superior, se sentir melhor, e acaba se perdendo, né? Dessa forma, né? Aí promete um futuro brilhante, com honra, fortuna, só que, na verdade, também é uma ilusão, né? Ainda fala aqui, né? Que a sua felicidade é ter alguém sobre a sua dependência, né? Mas eu achei bem interessante. Se vocês quiserem comentar também, fica à vontade. No caso, é o espírito, né? Que fala que é um espírito que fala que a felicidade é ter alguém sob sua dependência, né? O espírito que está falando isso, né? Não é? Acho que é. E aí, o Walter quer dizer alguma coisa aí? Parece que estou vendo aí do lado aí, ou ele não está aí, Generoso? Mas a pergunta da Terezinha aí, eu não peguei a pergunta dela. Não, é porque aqui no final, Walter, fala assim, ó, numa palavra, ele o embrulha e o leva pelo beiço, como se diz vulgarmente, sua felicidade é ter alguém sob sua dependência. O espírito que fala que é bom, que ele é feliz de ter um médium sob sua dependência, né? Isso. É isso que eu perguntei. Você vê, nós estamos tratando com gente inteligente, gente leviana e responsável, né? A gente não está tratando com animais, né? Então, é gente inteligente. Então, espiritismo é difícil, não é fácil. Agora, muito triste é o médium orgulhoso. O que é médium orgulhoso? É aquele que julga que sabe tudo, não precisa estudar, o que ele sabe, os espíritos ensinam para ele. Então, esse orgulho aí é o pior dele. Eu fico pensando, Walter, onde é que estão esses espíritos que trazem fortuna, que eles não sabem o caminho da minha casa, viu? É verdade. Nenhum deles sabe o caminho da minha casa. Não tem. A fortuna que eu tenho é só o amor de Jesus, viu? É a única fortuna que está me sobrando. É mesmo. Uma boa fortuna, né? E o amor da Renata, não esqueça. Muito bem, Celinho. Ainda bem que existe você. Então, vamos pedir para a Terezinha, para ela estrear o livro, para ela fazer 1, 2, 3 parágrafos também. Ok. Interrogamos a vários deles sobre os motivos de sua obsessão. Interrogou aos espíritos. Um dos mesmos assim nos respondeu: quero ter um homem que me faça vontade, é o meu prazer. Quando lhe dissemos que íamos fazer tudo para descobrir os seus artifícios e tirar a venda dos olhos de seu oprimido, disse: lutarei contra vós e não tereis resultados, porque farei tais coisas que ele não vos acreditará. E, com efeito, uma das táticas desses espíritos malfazejos inspiram a desconfiança e o afastamento das pessoas
que os podem desmascarar e dar bons conselhos. Jamais acontece coisa semelhante com os bons espíritos. Todo espírito que insufla a discórdia, que excita a animosidade, que entretém os dissentimentos, revela, por isso mesmo, sua natureza má. Seria preciso ser cego para não compreender isso e para crer que um bom espírito possa arrastar a desinteligência. Muitas vezes o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Esta lhe dá importância. Procuram-no e ele acaba por sentir-se indispensável. Daí, muitas vezes, um tom de jactância e de pretensão, ou uns ares de suficiência e de desdém, incompatíveis com a influência de um bom espírito. Aquele que cai em tal engano está perdido, porque Deus lhe deu sua faculdade para o bem e não para satisfazer sua vaidade, ou transformá-la em escada para a sua ambição. Esquece que esse poder de que se orgulha pode ser retirado e que muitas vezes só lhe foi dado como prova, assim como a fortuna para certas pessoas. Se dele abusa, os bons espíritos pouco a pouco abandonam, e o médium se torna um joguete de espíritos levianos, que o embalam com suas ilusões, satisfeitos por terem vencido aquele que se julgava forte. Foi assim que vimos o aniquilamento e a perda das mais preciosas faculdades, que sem isso se teriam tornado os mais poderosos e os mais úteis auxiliares. Isso se explica a todos os gêneros de médiuns, quer de manifestações físicas, quer para comunicações inteligentes. Infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que somos menos inclinados a reconhecer em nós e menos ainda a acusar nos outros, porque eles não acreditariam. E de dizer ao médium que ele se deixa conduzir como uma criança. Ele virará as costas, dizendo que sabe conduzir-se e que não vê as coisas claramente. Podeis dizer a um homem que ele é bêbado, debochado, preguiçoso, incapaz e imbecil, e ele rirá ou concordará. Dizer-lhe que é orgulhoso e ficará zangado. É a prova, nossa, é muito interessante, é a prova evidente de que tereis dito a verdade. Nesse caso, os conselhos são tanto mais difíceis, quanto mais o médium evita as pessoas que o possam dar. Foge de uma intimidade que tem. Os espíritos, sentindo que os conselhos são golpes desferidos no seu poder, empurram o médium, ao contrário, para quem lhe alimente as ilusões. Preparam-se, assim, muitas decepções com que sofrerá muito o amor próprio do médium. Feliz dele, se não lhe resultarem ainda coisas mais graves. Nossa, muita informação para nós, né? Muita coisa boa. Então, está falando aqui para nós, né? Que o espírito, ele falou que ele tem vontade, que ele gosta, né, de ter o médium sobre sua dependência. E quando os espíritos falam que irá tirar a venda dos olhos, né, do médium, ele fala assim que o espírito fala que eles não conseguirão, que eles não terão resultado, porque ele vai fazer coisas que todos irão duvidar. Então, aí a gente vê o tanto que ele é malfazejo, né? Que realmente, que ele é capaz de qualquer coisa mesmo. Mas, outra coisa que ele é capaz de fazer? Afastar as pessoas boas que vão aconselhar os médiuns. Que falar coisas para ajudá-los, né? Para falar a verdade para o médium, né? Alertá-lo. Então, ele fala que acaba afastando. E o orgulho é o pior, né? E que quanto mais o médium desenvolve a mediunidade dele, quanto mais ele cresce, né? Infelizmente, olha, mais orgulhoso ele fica. Eu acho que é porque ele fica muito seguro de si também, né? Ele acaba ficando muito seguro e acaba ficando muito orgulhoso. E a vaidade também, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que quando psicografava,
Então, eu até entendo, sabe, a pessoa que vai lá pedir uma mensagem de psicografia, quando recebe a mensagem, ela fica muito grata ao médium, né? Muito grata àquilo ali que ela quer presenteá-lo, né? E muitas vezes, se o médium não tiver equilíbrio, né, ele acaba se vai descendo mesmo, indo para o lado da vaidade, né? Porque ele acaba esquecendo que ele é simplesmente a pessoa que está passando a mensagem, que a mensagem vem dos espíritos, né? Ele está somente passando. Mas eu até entendo a pessoa ficar agradecida, né? Ter esse momento de gratidão. Então, ele fala aqui também que por isso que vê muitas vezes os médiuns perderam as suas faculdades, né? Que acaba sendo uma ajuda, né? Querendo ou não, acaba sendo uma ajuda quando ele acaba perdendo essa faculdade, para ele acordar a tempo, né? E igual lá no Evangelho, né? Lá no Emprego da Fortuna, né? Eu tanto que falo que da mesma forma que Deus dá as coisas, ele pode retirar também a hora que ele quiser, né? Isso vai depender, né, de como a gente vai trabalhar, né? E eu achei muito interessante, quer ver? Olha, fala aqui, ó. Os espíritos, lá no final, os espíritos sentindo que os conselhos são golpes desferidos no seu poder, empurram o médium ao contrário para que lhe alimente as ilusões. Né? Então, quer dizer, a hora que ele está chegando a vaidade, quando ele está se equilibrando, né? Aí os espíritos ainda vêm para alimentar as ilusões dele. Mas ainda não é isso que eu queria falar. Terezinha? Sim. Você falou isso, elogiou o médico quando ele está, certo? Ele não está, ele ainda está cego ainda. Ele ficou famoso, está trabalhando muito. Mas quanto mais evolui, mais problema aparece. Pode continuar. Por quê? Porque ele está trabalhando muito, né? Então, está consolando muitas pessoas. O bem ali está sobressaindo, está chamando a atenção dos espíritos trevosos, né? Então, quer dizer, quando chama atenção é porque tá bom, né? Tá pro lado do bem mesmo, né? Então, nessa hora, é estudar, isso ia ser a verdade divina. Você vê, nós estamos devagarzinho para aprender alguma coisinha. Ninguém é doutor em espiritismo, nós estamos aprendendo aos poucos. Agora, eu não quero nem isso. Uma grande parte dos médios. Isso aqui que eu achei interessante, gente, rapidinho, só mais isso aqui, ó. Fala assim, que quando a gente diz para um bêbado, né, um preguiçoso, que ele é capaz, né, e que o imbecil fala coisa para ele, que ele é bêbado, tal, debochado, o que ele vai fazer? Ele vai concordar, ele vai rir, vai concordar. Agora, se você fala para um orgulhoso, aí que você vê que a pessoa orgulhosa, ela fica sentida, né? Ela não aceita, ela vai ficar zangada. Isso aí que eu achei interessante, que eu queria falar. Aí ela mostra que tem orgulho. Que o orgulho é essa não aceitação de uma crítica verdadeira. Isso mesmo. E é só isso, gente. Vai ficar aberto aí. Obrigada, viu, gente? Não. Dilson, nós estamos estudando mediunidade, mas a luz da mediunidade é o Evangelho. O Evangelho está impregnado dentro do livro dos médiuns. Não tem nada disso, falar que não tem pura ciência, não tem nada de ciência, é a ciência do espírito, ciência da espiritualidade, ciência da evolução espiritual, ciência da alma. Então, o Evangelho não é só o Evangelho de Allan Kardec, não. O Evangelho do Cristo é muito grande. Ali é um pedacinho do livro. Então, essa sabedoria, nós precisamos vivê-la, aprendê-la nas tarefas espíritas, nas tarefas de médium, médico psicólogo, médico passista, médico curador, vários tipos de médiums. Ok? Eu ia falar que é o seguinte, de vez em quando, né, uma pessoa, quando recebe alguma mensagem, fica grata, né? Mas tem de vez em muito também, tem aquelas pessoas que brigam com você, falam, eu já vim aqui 2 vezes, e não vem mensagem nenhuma para mim, por quê? Por que não dá? Aí você explica para ela que não é mérito da gente e ela não quer entender. Não é fácil, não, viu? O telefone é de lá para cá.
Pois é. Eu vou perguntar, quando tiver jovens lá pedindo mensagem, tem que falar para eles que o WhatsApp é de lá para cá, né? O telefone, eles nem sabem. O Chico respondia muito. Quase toda reunião ele falava. Porque o pessoal cobra mesmo, né? São exigentes. Então, tem que saber até responder o povo. É isso aí. Então, vamos pedir para a Generosa se ela consegue terminar para nós esse assunto aqui, que falta só esses parágrafos aqui para terminar, para depois a gente começar com calma um que é muito espinhoso, que é os agêneros. Tá. Sem insistirmos longamente sobre esse ponto, foi porque nos demonstrou a experiência em muitas ocasiões que isso constitui uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações dos médiuns. Então, está citando, né, sobre a comunicação dos médiuns, a experiência. Diante disso, é quase inútil falar das outras imperfeições morais, tais como egoísmo, inveja, ciúme, ambição, cupidez, dureza do coração, ingratidão. Eu acho que aqui o meu livro está escrito errado, acho que é sensualidade. Está escrito errado o meu. Cada um compreende que elas são outras tantas portas abertas aos espíritos imperfeitos, ou pelo menos causas de fraqueza. Então, aí, o médium, vou falar bom médium, né? Então, ele tem que fugir disso tudo aqui que ele citou. Egoísmo, inveja, ciúme, sensualidade, cupidez, dureza. Tem médium que recebe, a gente tem diversos médios, cada um tem uma particularidade. Então, para repelir esses últimos, não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo querer, e ainda menos os conjurar. É necessário fechar a porta e os ouvidos, provar-lhes que se é mais forte, o que se é incontestavelmente pelo amor do bem, pela caridade, doçura, simplicidade, modéstia, desinteresse, qualidades que não conciliam a benevolência dos bons espíritos. Então, que já é o outro lado dos médiuns. Eles são benevolentes, né? Pensa no bem comum, não aceita bajulações, não aceitam de maneira alguma. Eles têm doçura, têm que ter simplicidade, saber ouvir, tem que ter simplicidade com as pessoas, e modéstia, né, que é muito importante. Às vezes a pessoa vem exagerando. Você tem o poder de Deus nas mãos, né? Então, aí a gente vê que a espiritualidade fica provando também os médiuns, né? É seu apoio que nos dá força. E se esse, por vezes, nos deixa abraços com os maus, é uma prova para a nossa fé e para o nosso caráter. Então, o médium sempre lhe é testado. Que os médiuns não se receiem demais da sinceridade das condições de que acabamos de falar. Essas são lógicas. Havemos de convir, mas seria erro desanimar. É certo que as más comunicações que podemos receber são índice de alguma fraqueza, mas nem sempre sinal de indignidade. Então, nós vamos ver que, às vezes, os médiuns, eles falseiam naquilo que eles recebem. O doutor Inácio Pereira conta, assim, que tinha um médium aqui em Uberaba que ficou recebendo, por muito tempo, um livro inteirinho do irmão X. Aí ele falou que esse médium não tinha condições de ir até o irmão X. E depois ficamos sabendo, pelo Geraldo Lemos Neto, que o irmão X reencarnou no ano de 1970. Olha só. Então, veja, isso aí é uma falsidade, né? Que o médium recebeu um livro todinho do irmão X, sendo que já estava reencarnado. Podemos ser fracos, porém bons.
Em qualquer caso, aí temos sempre um meio de reconhecer as próprias imperfeições. Já dissemos no outro artigo que não é necessário ser médium para estar sob a influência dos maus espíritos, que agem na sombra. Então, a gente sabe que os maus espíritos, às vezes, tomam um nome famoso, um nome conhecido, para iludir as pessoas. Com a faculdade mediúnica, o inimigo se mostra e se trai. Ficamos sabendo com quem tratamos e poderemos combatê-lo. É assim que uma comunicação má pode tornar-se uma lição útil se a soubermos aproveitar. Às vezes, os espíritos que eu falei dão um nome aí, assim, conhecido, mas não é aquele espírito igual esse médium aí, que eu acabei de falar. E nós conhecemos esse médium, eu já conheço muito. Aliás, seria injusto levar todas as comunicações, mas a conta do médium. Falamos daqueles que são obtidas fora de qualquer outra influência, e não das que são produzidas num meio qualquer. Ora, todo mundo sabe que os espíritos atraídos por esse meio podem prejudicar as manifestações, quer pela diversidade de caracteres, pela falta de recolhimento. Então, o espírito, o médium, ele tem que trabalhar não só recolher no dia que ele vai trabalhar nas mensagens, mas durante todo o dia e toda a semana. E principalmente no dia de receber as mensagens, então, tem que ser mantida uma melhor sintonia. Regra geral que as melhores comunicações ocorrem na intimidade, num círculo concentrado e homogêneo. Então, se tem um grupo ali que não é homogêneo, e cada um pensa uma coisa, e aí eles pensam maneiras diversas, isso aí interfere na comunicação, nós sabemos disso. Desculpa, o gatinho subiu aqui. Em toda comunicação, acham-se em jogo várias influências, a do médium, do meio e do interlocutor. Então, isso aí é muito importante, né? Uma vez o Chico Xavier estava psicografando no caminho, lá na Casa da Prece. E nisso entra lá um bêbado, mas muito bêbado mesmo, e fazendo arruaça, gritando, fazendo muito barulho, e atrapalhou aquele momento ali. E lá estava muito cheio de pessoas. E aí o Chico parou de escrever, pegou outra folha, escreveu para algum dos circunstâncios que estava lá, pedindo, por favor, retire esse nosso irmão, que ele está obstruindo o pensamento dos espíritos que querem escrever. E assim foi feito. Então, a gente vê, né, que os espíritos do mal agem também para atrapalhar. Vimos excelentes comunicações obtidas em reuniões com médios que não possuíam todas as condições desejáveis. Então, às vezes, tem muitos médiuns bons que não recebem, às vezes, uma mensagem importante. Nesse caso, os bons por uma pessoa em particular, porque isso era útil. Também vimos, mas obtidas por bons médiuns, unicamente porque o interrogante não tinha intenções sérias e atraía espíritos levianos que deles zombavam. Então, aí, a gente vê que isso aí depende da influência do médium, do espírito, das pessoas que estão assistindo a reunião. Você, Dilson, sabe muito bem de todas essas nuances aqui. Tudo isso requer tato e observação, e compreende facilmente a preponderância que devem ter todas essas condições reunidas. E para enfechar isso aqui da mediunidade, vou contar rapidinho, que eu não gosto de demorar. A Hilário Silva conta assim, que Sodelino Carvalho era um médium muito conhecido em toda a região.
e ele recebia umas mensagens muito boas, recebia tratamentos de pessoas que vinham de longe, obsidiadas, desequilibradas, com doenças diversas, e ele ficou sendo muito conhecido. E ele morava num bairro aqui em Uberaba. Então, aí, as pessoas, para bajular ele, falaram assim, Adelino, você tem o poder de Deus nas mãos. Você não pode morar nessa casa simples. Ele tinha uma família numerosa, a esposa era muito doente, tinha vários filhos desequilibrados, e ele passava muito trabalho, ele trabalhava nos Correios de Uberaba. E aí ele ouviu aquilo e passou a desejar realmente, com a ajuda de amigos, comprar uma casa bem grande aqui no centro da cidade de Uberaba. E uma certa noite, Antônio Logogrifo comunicou para encerrar os trabalhos. Aí ele perguntou, Logogrifo, as pessoas querem que eu mude para um palacete no centro da cidade, que eu mereço morar, porque o meu nome é muito conhecido, a minha casa é muito pobre, uma família muito grande. O Logogrifo falou assim, não, Adelino, tem problema não. Aí ele exultou, né? Que bom, agora eu posso mudar da minha casa. E aí ele passou a fermentar aquela ideia. Mas aí Logogrifo falou assim, não tem problema não, mas desde que você não peça dinheiro para ninguém e desde que seja do seu bolso, você tem condições financeiras para sair dessa casa e morar numa casa grande dentro da cidade? Ele falou assim, humilde, disse assim, Logogrifo, não tenho não. Pois é, Adelino, a vaidade é igualzinha a cauda de cavalo, entendeu? Ele falou assim, não, Logogrifo finalizou falando assim, Adelino, toma cuidado, porque a vaidade é igualzinha a cauda de cavalo, só cresce para baixo. Muito obrigada. Essa história é boa. Até o Adelino, se não fosse orientado, poderia errar muito. Naquela época, quase ninguém estudava. Né, Gilson? Tem alguém que quer fazer algum comentário a respeito? É uma extensão aí do coisa? Professor, para aproveitar o tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Me deixou aqui meio confuso no exemplo que foi dado aí do irmão X. É impossível um espírito encarnado se manifestar através de um médium e se apresentando como o personagem que ele foi na vida anterior? É impossível isso? De modo nenhum. Ele, inclusive, se o espírito for reencarnado, for criança, né, ele tem muito mais condição de fazer isso. E ele pode fazer isso aí também durante o sono, né? E tem uma coisa que a gente tem que atentar. Existe muitas pessoas falando que Chico disse isso, Chico disse aquilo, Chico disse aquilo outro, né? Algumas dizem que tem até fitas gravadas, né? Que a gente nunca viu, porque nunca foram divulgadas. Eu vou dizer assim, eu só confio em alguma coisa que o sujeito falou, que o Chico disse ou deixou de dizer, se foi na presença de mais umas 3 ou 4 pessoas. Porque se falar que foi no pé do ouvido, eu fico caladinho e penso com a minha cabeça mesmo. Ô, Dilson, é impressionante que em 20 anos de desencarne, né, arredondando o número, 20 anos de desencarne, o Chico disse mais coisa do que em 90 encarnado. É coisa assim, fantástico. Sérgio, Diga. Um espírito da envergadura do irmão X, ele trabalhou com o Chico, aí ficou famoso no mundo inteiro. Ele era só um famoso escritor do Brasil, nada mais. Então, ele tinha que reencarnar e não aparecer para ninguém. Ele foi orientado para não aparecer para ninguém, porque isso atrapalha o espírito, a tarefa que ele vem.
Bom, já vamos voltando, vamos aguardar o nosso amigo Célio reconectar aí, né? O Walter já reconectou, né? Pode continuar seu raciocínio. O irmão X, se ele fez propaganda de si mesmo, ele não aprendeu nada com o Chico Xavier. Né? Mesmo depois na outra encarnação, tem que vir escondidinho. Só familiar que vai descobrir ele, olha lá. Ô, Dilson, doutor Inácio Ferreira, no livro, nos primeiros doutor Inácio, ele diz que esse livro, que fala que é do irmão X, que é apócrifo, que o médium tinha tanta vontade de escrever pelo irmão X, e outro espírito escreveu e assinou o irmão X. Não foi o irmão X. Generosa, como a gente não conhece o conteúdo, né, fica difícil dar razão para A ou para B. Né? Eu tenho uma coisa que é o seguinte, eu não abro mão em nenhum momento da minha razão crítica. Tá? A minha razão crítica não é para criticar, é um mecanismo filosófico, a razão crítica, analisar as coisas sob o ponto de vista lógico, né? E era o método que era utilizado por Allan Kardec, né? Então, vamos dizer assim, não é que eu desconfie das coisas que vêm do mundo espiritual, não, de forma nenhuma, né? Mas eu sigo aquela máxima do Kardec. É melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma só mentira. Venha ela de onde vier, né? Eu tenho um livro aqui, o Valtinho tem, nós temos 2 livros desse. E não é do irmão X. Como eu te falei, eu não tenho juízo de valor a falar a respeito, porque realmente eu não conheço, né? Então, vamos dizer assim, o benefício da dúvida todo ser humano tem direito. Né? Então, vamos tocar para frente, né? Agora, então, vamos começar aqui a parte dos agêneros, né? Vamos pedir, essa parte aqui é uma parte meio complicada. Vamos pedir o Célio, se ele pode fazer a leitura dos 3 primeiros parágrafos aqui, porque realmente essa parte é complicada, dá pano para manga, dá muita conversa. Né? Gilson, eu só vou te pedir que me dê o stop aí, porque os parágrafos meus aqui são diferentes do de vocês aí. Então tá. Vamos lá, a hora que for para parar, você fala ok, aí eu paro, porque às vezes eu avanço. Então, já nos referimos diversas vezes à teoria das aparições. Em nosso último número, a recordamos a propósito dos estranhos fenômenos que relatamos. Para melhor compreensão do que se segue, rogamos aos nossos leitores que a eles se reportem. Todos sabem que no número das manifestações mais extraordinárias produzidas pelo Sr. Home estava a aparição de mãos perfeitamente tangíveis que cada um podia ver e apalpar, que pressionavam e apertavam, mas que, de repente, não ofereciam senão o vazio quando queriam pegá-las de surpresa. Eis aí um fato positivo que se produziu em diversas circunstâncias, atestado por numerosas testemunhas oculares. Por mais estranho e anormal que pareça, cessa o maravilhoso desde o momento em que é possível lhe darmos uma explicação lógica. Entra, então, na categoria dos fenômenos naturais, embora de ordem completamente diversa dos que se produzem aos nossos olhos, e com os quais é preciso pôr-se em guarda para não os confundir. Nos fenômenos comuns, podemos achar pontos de comparação, como o do cego, que percebia o brilho da luz e das cores pelo som da trombeta, mas não similitudes. É precisamente a mania de querer tudo assimilar àquilo que conhecemos, a verdadeira causa de tanta desilusão em certas pessoas.
Pensam que podem manipular esses elementos novos como se fossem hidrogênio e oxigênio. Ora, aí está o erro. Esses fenômenos estão submetidos a condições que escapam ao ciclo habitual de nossas observações. É preciso, antes de tudo, conhecê-los e com eles nos conformarmos, se quisermos obter resultados. É necessário, sobretudo, não perder de vista que esse princípio essencial, verdadeira chave da ciência espírita e agente dos fenômenos vulgares, é uma força física, material, que pode ser submetida às leis do cálculo, ao passo que nos fenômenos espíritas, esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não podemos submeter aos nossos caprichos. Nessas mãos... Oi? Pode parar? Não, pode ler mais um. Nessas mãos havia carne, pele, ossos, unhas reais? Não, evidentemente. Era apenas uma aparência, mas de tal ordem que produzia o efeito de uma realidade. Se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não há razão para que não o possa fazer com os outros órgãos. Suponhamos que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. Teremos, então, a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. Tal é o caso do louquinho de Bayonne. A duração dessa aparência está submetida a condições que nos são desconhecidas. Depende, sem dúvida, da vontade do espírito que a pode produzir ou fazê-la cessar à vontade, embora dentro de certos limites, que nem sempre tem liberdade de transpor. Interrogados a respeito, bem como sobre todas as intermitências de quaisquer manifestações, os espíritos sempre disseram que agiam em virtude de uma permissão superior. Tá bom aí. Olha, que não tem muito a comentar, não, né? Essas aparições, seja de uma mão tocando um piano, seja de um dedo, seja de um pé ou de um corpo inteiro, ela é tão quase real, né? Ou é real para quem está vendo, né? Que chega até a tocar, cumprimentar, bater nas costas, dar tapinha, conversar. Mas o que Kardec está dizendo, mas ela não é um corpo como o nosso, não tem carne. Tanto se você passar um canivete nele ou uma faca, ele não vai sangrar. Aliás, não vai nem pegar nele, né? A faca vai passar direto. Então, é isso que ele está querendo dizer, mas a impressão que tem é realmente de uma real. E eu não sei se o Gilson, quando alertou aí que é um tema muito polêmico, dá muito pano para manga, a gente vê muito isso no Evangelho, né? É muita aparição no Evangelho. Então, né? É carne e osso? Até de comer, né? Até de comer junto com a pessoa. Né? Vamos ver isso. Eu chamei a atenção para a polêmica, que a polêmica não está nos evangelhos, né? Nos evangelhos de Jesus. Né? A polêmica está que existem muitas pessoas que, vamos dizer, não digo seguidores, né? Mas que levam muito em conta o que está naquele livro, Os Quatro Evangelhos. Gostei, exatamente. E naquele conteúdo lá, né, ele trabalha muito essa questão do agênero, né, principalmente quanto à natureza de Jesus. É por isso a minha palavra de chamar esse assunto de moderadamente polêmico. Né? Eu não sei se todo mundo tem conhecimento completo desse livro, né? Mas lá tem coisas assim mais difíceis de acreditar, né? Do que tem em outros lugares, né? Comparando, às vezes, várias coisas com uma coisa que poderia persistir pelo tempo. Né? É óbvio, né, que se alguma pessoa teria poder de fazer tal
tal condição, essa sem dúvida seria a pessoa de Jesus, né? Porém, Jesus ele não derrogou nenhuma lei de Deus, né? Ele não revogou nenhuma lei divina. E como está lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e também, principalmente lá no Livro dos Espíritos, né, nós temos a terceira lei, né, que é a lei da conservação. Né? Então, não se permite, né, um espírito fazer um gasto de energia desnecessário, né, fazer uma coisa sem condição. Então, vamos dizer assim, um espírito que fosse materializar uma mão, né, porque a gente sabe que a unha é um tecido diferente da carne. A veia é um tecido diferente. O sangue já é chamado até de um órgão do corpo humano, né? É um tecido diferente. E por aí vão os nervos, vão os ossos, né? Vão as cartilagens, vão todos aqueles componentes que são materiais do corpo humano, né? E obviamente, não existiria razão alguma, né, para o espírito perder tempo em recriar aquele negócio, né, da forma que fosse. Por quê? Ele não é Deus, aquilo não tem a necessidade de coisa. E qual seria vamos dizer assim, qual seria a função, né, de recriar todos esses tecidos que são muito grandes, né? Inclusive, uma mão ela tem uma coisa que tem a maior quantidade de músculos e tendões do corpo humano, né? A mão do ser humano, quer dizer, justamente uma coisa tão difícil, né? E obviamente, outras coisas não poderiam ser executadas por uma mão que ela fosse recriada na totalidade dela. A pessoa não poderia mergulhar na cera quente, como eles faziam, né? Naquela época, lá nós temos uns livros do Bozano, né? A esse respeito, e por aí vai, né? Só estou chamando atenção para a gente notar que o Kardec ele se norteia pelo que eu falei para trás, né? A questão da lógica. E a lógica, ela refuta o que não tem cabimento, né? Não tem nexo, né? Uma causa não leva a outra, uma função é executada sem uma razão lógica e aparente, né? É só isso que eu disse em torno disso aí, né? Vamos perguntar para o Walter se ele tem alguma coisa a dizer. Jesus foi a gênero depois da morte. Está dando uma interferência aí, gente. Aqui está normal, gente. Tem alguém aí sem... Um chiado está ouvindo? Está chiando. Eu acho que eu não estou escutando, a Renata falou que está. Eu não estou escutando, não, gente. Mas vocês estão escutando? Não, parece que ligou um ventilador, alguma coisa assim, não é, Terezinha? Ventilador? Tem um ventilador aqui, vamos ver se... Isso, parece um rádio. Vê se ele parou. Rádio, parece um liquidificador. Ah, não, o liquidificador aqui em casa tem, mas está desligado. Ele não deve ser... Alguém mais está ouvindo? É só eu, Terezinha? Não, eu estou ouvindo também, mas deve ser do sistema. Parou? Porque está todo mundo desativado. Parou. Então tá. Então, Walter, você tem alguma coisa a dizer aí? Você já escutou agora? O agênero, eu acredito que ocorre muito no planeta. Uma vez Chico disse assim, principalmente em acidentes, em catástrofes, em problemas gravíssimos da sociedade, os espíritos vêm, materializam para socorrer. E aqui, ali, lá. Depois volta para a parte espiritual, rápido. Então, ninguém percebe que é uma gênero que está aí para fazer algum socorro. Eu já vi muitos casos nos Estados Unidos disso. É fato. Onde eu queria chegar, né? São manifestações pontuais e restritas a um certo período de tempo, né? O que a gente quer dizer é que não se imagina um agênero ficar materializado por 33 anos, né?
Isso mesmo. É, Ô, Dilson, diz que naquele incêndio do Joelma, diz que tinha a Gênere lá. Esse pessoal que andou escrevendo, né, mensagens, contou que tinha espírito lá, uma Gênere, ajudando a salvar as pessoas. Está numa daquelas mensagens lá. Pois é, um fato isolado no tempo, né? Isso aqui Aquele caso do doutor Humberto, que a menina estava doente, a mãe foi lá chamar ele, não é? Não tem um caso assim, doutor Humberto Ferreira? mas ela tinha morrido? A mulher tinha morrido, é uma gênero, não é? Ah, mas ninguém que apareceu, isso mesmo. a bicorporeidade, a bicorporeidade implica em alguma coisa, né? Principalmente no caso do Barçanum, se as pessoas viam ele, né? Se ele atuava, fazia parte, né? Existia um contato físico que iria não podia ser uma aparição comum, né? Realmente deveria existir algum tipo de materialização, mesmo que exteriorizada, né? Mas nesse caso aí, Dilson, a bicorporeidade não é uma gênero, né? Não. Ô, Terezinha, em si, a bicorporeidade não é um agênio. Só poderia existir a questão do agênio quando aquela materialização ela interage fisicamente com a pessoa. Ok? Então, vamos dizer assim, enquanto a materialização não te encostar, não pode ter, tá? Não é agênio. À medida que ela encosta, que ela atua ativamente na questão material, tem que existir alguma materialização que seja em forma de agênio. Não precisa ser completa, né? Não há questão do espírito ele recriar a parte exterior do corpo dele toda, ele vai precisar só da região das mãos, né? É o que eu chamo a atenção pela lei da conservação, né? Como eu estou falando, não exige a necessidade, por exemplo. Ninguém ouviu falar que um agênero usa o banheiro, ou se alimenta. Por quê? Porque ele não teria, ele tem necessidade de criar um sistema digestivo, não há necessidade disso, né? É só uma casca, né? É só uma... E outra coisa, Dilson, a bicorporeidade, a pessoa está encarnada, né? Pois é, tá encarnada, né? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso mesmo. Boa lembrança. Ainda tem isso. Então, Se estou enganada, mas a Generosa deve lembrar. Tem um livro do doutor Inácio que fala de uma gênere que ia na casa dele todo dia. É isso, Gê? Você lembra? Edgar Allan Poe. Inglês? Um escritor inglês. Eu li isso esses dias aqui em casa. Eu li. Pois é, ele ia na casa do doutor Inácio todos os dias? Eu não lembro mais. Na verdade, o escritor era norte-americano, de língua inglesa, né? Ele é famoso pelo poema O Corvo, né? Que é aquele corvo que gritava, que cantava Nunca Mais, né? Nevermore, né? E esse corvo, quando ele acontecia certas coisas estranhas, né? Sobrenaturais. Ele suicidou, Edgar. Ele apareceu muitas vezes com o doutor Inácio e conversou com ele ao vivo. Esse Edgar era encarnado ou desencarnado? Desencarnado. Ele era suicida. Então, tá. Eu queria só aproveitar, então, a Terezinha fez uma observação aí, dizendo que a bicorporeidade é a pessoa encarnada, né? O agênero pode ser encarnado, tá? Não necessariamente tem que estar desencarnado. Não sabia disso. Não é isso? Eu poderia, por exemplo, me
transportar, desdobrar, né, ou me emancipar do corpo aqui, e encontrar com você e tomar um café com você. Entrar numa lanchonete, tomar um suco, comer, inclusive, só que eu não estou comendo realmente, né? Entendeu? Tem um caso desse na Revista Espírita, um cara encarnado. Não é gênero, não. Aí é Mas aí não é bicorporidade? Não, a bicorporidade não é tangível, não é? Você toca, bate na mão, conversa com o cara, ou você vê. Eu acho que sim, porque o Eurípides Barçanufo não fez o parto lá da mulher? Vários partos. Na bicorporidade, então ele tocou. Não, ele tocou, mas quem tocou nele? Veja, gente, é dúvida também, o Dilson, ajuda aí, Walter, Edna, o pessoal todo. Eu estou pondo uma coisa que, para mim, a gênese pode ocorrer com gente encarnada. Só que eu estou entendendo que é toque mesmo, é como se fosse dois encarnados. Eu encontrando a Terezinha num lugar tomando café, só que eu estou em casa, eu fui em espírito. E ela falou, ô, sério, aquele dia foi bom. Eu falei, foi. Verdade. Entendeu? Só que não era eu que estava ali. Acho que é isso. Por favor, ajudem. De repente eu estou falando tudo, um monte de bobagem aqui, né? Não deixa passar, não. Sério, o agênero, o espírito não vai fazer o que quer. Ele tem que obedecer a ordens superiores. Sim, tá, tudo bem. Então, é uma funçãozinha na Terra, senão não adianta. Não, tem que ter permissão, Walter. A dúvida aqui que está surgindo é: pode ou não o encarnado fazer o agente? É isso. Essa que é a dúvida. Eu acho que não. Eu não sei. Vamos pesquisar. É uma boa ideia. Não é pesquisa, já vamos pesquisar. Eu já começo hoje. Está acabando, não, a hora? Falta 5 minutos, 4. Não, já acabou, gente. Por isso que eu falei que 23. esse assunto era um assunto espinhoso e a gente deveria dar a ele um tratamento, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? E sem necessidade de correr. Então, nós vamos... Dilson, Pois não? Dilson, 30 segundos. A gente sabe de muitos casos de pessoas que aparecem na estrada para pedir socorro, mandar os outros descer numa ribanceira para salvar alguém. Depois vai ver aquela mulher não está lá, aquela moça não está lá, aquele homem não está lá. Ele materializou só para ajudar aquela família que está lá no penhasco. De fato, está disponível tanto na literatura espírita como na literatura mundana, né? Isso mesmo. Essa é bonita. Isso aí está disponível em vários tipos de literatura, não só da espírita, espiritualista, e também o simples cronista, né? Uma pessoa que sabe que ela já havia falecido para pedir um socorro, para pedir uma coisa dessa, né? Até um caso que, obviamente, nós não temos comprovação, né? Que lá do doutor Inácio, que disse que o Chico foi na casa do doutor Inácio pedir para a esposa dele que não vendesse os livros dele para reciclagem, né? não doasse. Né? Embora a gente não tenha testemunhos desse fato, que não narrado no livro do Bacelli lá, né? E nós não temos motivos para duvidar. Né? Então, mas o Chico, na hora, estava encarnado, ele não tinha desencarnado ainda. Né? Tanto uma aparição quanto um agênero. Nós não, vamos dizer assim, nós devemos considerar a parte do agênero quando o ser humano interage com ele. Quando é só o espírito que interage com o ser humano, com o encarnado, né? Aí eu acho que não é agênero. Nós vamos pesquisar, né? Vamos pesquisar, vamos trabalhar nesse negócio aí. Semana que vem nós voltamos. Isso. Bem? Então, tá bom. Vamos mais uma vez, vamos pedir para a Renata fazer a prece aqui para nós. Então, vamos elevar nossas sensações a Jesus, agradecer a Ele por estudo de aprendizagem. Esse estudo desse aprendizado, infecções, mas que possamos colocar em pedindo, Senhor, a proteção da
principalmente eles que também encontram dificuldade e que possam ter a oportunidade de agradecemos mais uma vez. Oração. Santificado. Eu trouxe ontem. Bom, gente, boa noite, né? Nós não tem ninguém para voltar para casa, então não vou dizer que desejo um retorno feliz para todo mundo, né? Mas todos fiquem lá aí em casa, na paz. Tchau, gente. Boa noite, gente. Fica com Deus. Boa noite a todos. Com Deus, gente. Beijo. Abração, saudade de ver vocês.